Olá, boa tarde, boa sexta-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente na hora do almoço, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Telejornal NT Sul chegando com as principais informações do dia e nós vamos agora aos nossos destaques. Câmara dos Deputados aprova a securitização das dívidas agrícolas. O projeto busca garantir a sobrevivência dos agricultores gaúchos afetados pela enchente do ano passado. O prefeito Balardim retira pedido de urgência da proposta que altera o regime de pensões dos servidores municipais de Cachoeira do Sul. O passo atrás abre uma nova rodada de negociações entre executivo, servidores e vereadores, mas não muda o cenário de implementar a reforma previdenciária. E ainda, inteligência artificial ajuda a gerenciar finanças, mas exige cuidado ao compartilhar dados. Nós vamos entender como fazer a tecnologia virar uma aliada e não uma cilada. E tem participação do veterinário Edson Salomão. Hoje ele vai falar sobre um grave problema ambiental. Hoje, no quadro Vida Animal, nós vamos falar sobre uma espécie invasora que está causando grande prejuízo na agropecuária, os javalis. E a gente preparou um conteúdo para ajudar na diversão da criançada nesse período de férias escolares. Você que é pai, você que é mãe, está competindo atenção com as telas e os jogos eletrônicos? Fica ligado que nós vamos ensinar atividades simples para fazer em casa sem gastar nada. Tem sobras de rolo de papel higiênico. Olha aí, ó. Agora o prédio caiu. Nossa, tá tudo certo. Acho que as dicas do Bernardo não deram muito certo, não. Ou será que deram? Bom, daqui a pouquinho a gente vai descobrir nessa reportagem super especial. E você de casa, como é que tá aí nesse período de férias escolares? Turminha feliz da vida? Fazendo muita bagunça? Conta pra gente, manda sua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Nosso WhatsApp está sempre à sua disposição para você contar a sua história, contar a sua notícia, comentar as reportagens que a gente traz aqui. E assim nós vamos trocando informações no telejornal NT Sul, que é feito sempre a muitas mãos com a sua participação também. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. Agricultores gaúchos tiveram uma importante vitória na Câmara dos Deputados. Foi aprovado o projeto de lei que usa recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar dívidas de produtores rurais atingidos por calamidades públicas. A partir de agora, a proposta deve ser enviada ao Senado. O projeto de lei foi aprovado na noite de quarta-feira. O texto do relator deputado gaúcho Afonso Ram, do Progressistas, permite a aplicação de regras semelhantes às dívidas perante fundos constitucionais regionais. A intenção é oferecer alívio financeiro aos agricultores afetados, seja por meio de prorrogações, anistias ou renegociações de crédito rural. O financiamento por mutuário será limitado a R$10 milhões e para associações, cooperativas de produção, o limite será de R$50 milhões. O prazo de pagamento será de 10 anos, mais 3 anos de carência, de acordo com a capacidade de pagamento. Já as taxas efetivas de juros variam 3,5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e demais pequenos produtores, 5,5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP, e demais médios produtores, e 7,5% ao ano para os demais produtores. Vitória do agro gaúcho do meu estado, vitória do agro brasileiro. Acabamos de votar aqui, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados 346 votos a favor a um projeto que alonga a dívida dos nossos agricultores, por conta de utilizarmos o Fundo Social para mitigar o clima, para quem perdeu a sua safra, como no nosso caso no Rio Grande do Sul, perdemos 5 safras nas últimas 6. É importante, agora vai para o Senado.
uma etapa importantíssima, mas nós temos convicção que essa dignidade do nosso agricultor gaúcho e brasileira foi resgatada através da via legislativa aqui nesse plenário na Câmara dos Deputados. O nosso relatório foi aprovado. Não é do Afonso Ram, é um relatório em defesa do agro gaúcho e da agricultura brasileira. O projeto limita a 30 bilhões de reais o total de recursos do fundo que poderão ser utilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e bancos por ele habilitados na concessão de financiamento aos produtores rurais para a quitação de operações de crédito rural e de cédulas de produto rural. O texto do relator Afonso Ram ainda permite que o produtor inclua dívidas não classificadas como créditos, a serem contratadas, por exemplo, por cooperativas de produção, cerealistas e demais fornecedores de insumos, quando o dinheiro tiver sido destinado ao atendimento das necessidades de cada produtor rural. Bom, e a gente aguarda então agora a tramitação deste projeto no Senado para saber qual será a decisão por lá e a gente evidentemente vai trazer todas estas informações para você de casa. Gente, o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, e a secretária de Cultura, Darielle Gonçalves, anunciaram ontem que a Vigília do Canto Gaúcho vai ser realizada no dia 15 de novembro, no Ginásio Arrozão. O tradicional festival chega à sua 30ª edição e promete ser um evento completo. A pasta agora trabalha no regulamento para a abertura das inscrições. Você já imaginou ter um assistente pessoal que ajuda a organizar as suas finanças? Pois é, com a inteligência artificial ganhando espaço, até o orçamento familiar entrou na mira dessa tecnologia. A gente foi atrás de quem entende do assunto para descobrir como a tecnologia pode virar uma aliada e não uma cilada. Os mais velhos acreditarão em tudo que eu disser. Como você saberá em quem confiar? Todo negócio vai me usar. Eu vou poder vender tudo para você. Eu posso ser quem você quiser que eu seja. Eu sou apenas palavras que algum cara está digitando. Isso que você está vendo é inteligência artificial. Quem diria, né? Até onde ela pode chegar. O tempo que vai dizer. E agora, em época de boletos altos, dívidas e metas de vida, a IA entra como uma aliada também nas suas finanças pessoais. Ou seja, agora ela também pode cuidar do seu bolso. Nos últimos anos, nós vimos uma popularização de ferramentas de inteligência artificial voltadas para finanças pessoais. Jeff, como você avalia esse movimento? A gente vê esse movimento com muito otimismo. A gente acredita de fato que esse movimento vai ajudar as pessoas a organizar um pouco mais as finanças. Classificar, você entender onde você está gastando. Então, essa parte mais chata que o brasileiro, de forma geral, não gosta de fazer, ela vai ser agilizada principalmente pela inteligência artificial, para que os usuários tenham mais tempo para pensar sobre dados que eles vão ter na palma da mão e não vão precisar mais ficar levantando manualmente, que nem era no passado. A inteligência artificial aplicada às finanças pessoais é capaz de analisar hábitos financeiros e buscar soluções adaptadas para cada pessoa. Isso pode ajudar principalmente quem tem dificuldade de organizar as finanças, na parte de monitorar despesas, prever gastos futuros e gerar relatórios sobre a pessoa. Tudo isso a IA já faz. Porém, o usuário ainda precisa fazer a sua parte para não virar dependente dela. Mas claro, se o usuário não souber usar isso da melhor forma, ele vai acabar se tornando um pouco dependente e mais preguiçoso. Então a gente vai ver, de uma forma geral, várias pessoas deixando o aplicativo fazer tudo, enquanto o usuário não faz nada. Levantar quanto você gastou de supermercado no último mês ou de transporte por aplicativo, o aplicativo faz para você. Mas pensar se esse gasto ele faz sentido ou não, só você pode fazer. É tudo muito novo. Ela já está acessível para todos os perfis de pessoas ou só está restrita ainda para um perfil que sabe lidar mais com tecnologia? Tem vários pontos de melhoria ainda. Então, por exemplo, para quem tem certa dificuldade de visual ou certa dificuldade com algumas limitações, ainda há bons caminhos a serem trilhados.
Essas ferramentas fazem com que o brasileiro tenha mais tempo para pensar no que importa, que é pensar sobre os dados apresentados e não obrigatoriamente ficar levantando esses dados. Os mais jovens se mostram mais abertos a isso. Pesquisas apontam que 27% das mulheres até 29 anos, ou seja, da geração Z, confiam na inteligência artificial para gerenciar suas finanças pessoais. Mas, do jovem ao idoso, qualquer pessoa pode acessar ferramentas de IA para gerir o seu dinheiro. Mas cuidado ao compartilhar seus dados financeiros em qualquer lugar. Comece devagar, verifique sempre os termos de uso e não saia compartilhando seus dados em todos os aplicativos. O risco é que essas informações vazem. Então, de qualquer forma, ative a autenticação de 2 fatores se existir essa opção no aplicativo. Isso vai impedir que outras pessoas acessem o aplicativo sem o seu consentimento. Então, quanto mais você conseguir proteger os seus dados, mais segurança você vai ter e menos expostos os seus dados vão ficar. A inteligência artificial pode ser uma aliada para quem quiser aprender a cuidar do seu dinheiro. Mas não adianta só baixar o app ou entrar no site. O mais importante é se envolver no processo, buscar conhecimento e tomar boas decisões. Assim a tecnologia ajuda, mas quem faz a diferença no seu bolso, de verdade, ainda é você. Use a tecnologia a seu favor. Escolha aplicativos que façam esse levantamento, que tragam insights e soluções para você, mas tenha atitude para fazer boas escolhas usando como base as ferramentas de tecnologia que são oferecidas. E nessa questão das ferramentas digitais, me parece que o maior desafio é justamente conseguir fazer uma boa escolha, né? Que aplicativo, que software utilizar e que possa ser efetivamente seguro. Se está na dúvida, não baixa, não usa, anota na cadernetinha, o resultado vai ser o mesmo, né? O importante é que você controle bem aí, como eu sempre digo, o dinheirinho que é tão suado para todo brasileiro e para fazer o mês vencer aí pelo menos, né? Para que não sobre mês e falte dinheiro. Está na hora do nosso quadro Vida Animal. Você já sabe que às sextas-feiras aqui no Telejornal NT Sul a gente tem o Dr. Edson Salomão, o veterinário Edson Salomão, trazendo sempre informações muito importantes para a gente. E hoje não é diferente não. Você sabia que o javali, animal que não é nativo do Brasil, se tornou uma das maiores ameaças à nossa fauna, agricultura e até à saúde pública? Introduzido no país com fins comerciais, ele acabou se espalhando de forma descontrolada e hoje é considerado uma praga de proporções nacionais. O IBAMA já reconheceu oficialmente os danos causados por essa espécie invasora. Mesmo assim, as políticas de controle ainda geram polêmica e incertezas. O veterinário Edson Salomão fala agora sobre esse grave problema ambiental. Uma das espécies invasoras que nós temos que mais prejuízo está causando é os javalis, conhecido também como javaporco. Os javalis estão destruindo a nossa fauna também, porque eles comem de tudo. Eles comem os filhotes de aves, os ovos, répteis, sapos, o que eles conseguirem. E eles têm o hábito de fuçar, com seu focinho assim, eles pegam, parece que vocês olham um campo, parece que passou um trator ali lavrando, porque eles vão passando o focinho, o bando vai passando e vai derrubando as lavouras, principalmente as de milho, de soja, fazem estragos enormes. E esses animais é de difícil controle. O problema dos javalis, o senhor acha que é uma coisa grave que está prejudicando a natureza, assim, os bichos? Um pouco porque ele está virando os campos tudo, né? E a plantação mesmo de soja ele faz de estrago também, milho pior ainda, né? É um bicho que está tomando conta de tudo, né? E aqui nessa região tem muito? Tem. Pra cá tem muito. Como é que tu nota que tem? Que às vezes eu tô por aqui, eu passo de bando assim, correndo uns atrás dos outros, que cada vez que a porca da cria dá 10, 15 leitão. E vão destruir tudo. Os campos reviram tudo. Deslavrados, coisa muito séria. Então, o controle dos javalis
é uma necessidade urgente e as autoridades sanitárias, as autoridades ambientais já estão fazendo esses treinamentos para saber lidar com essa espécie invasora. Os javalis, eles são agressivos. Se uma pessoa não souber lidar com eles, podem serem até feridas, até mortas pelo javali, porque eles não têm também predadores aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos muito poucas onças, né? E as onças têm um trabalho também muito grande, porque elas não enfrentam um javali, um bando de javalis. Ela consegue pegar um filhote, alguma fêmea menor, assim, mas um javali que chega a atingir 300 quilos, 250 com bastante facilidade, uma onça não consegue capturar porque eles são muito agressivos. Nós temos que procurar em países do primeiro mundo nos orientar o que eles estão fazendo para combater e controlar os javalis. Eu tenho notado, assim, através de leituras, que estão fazendo armadilhas grandes em que eles vão cevando, botando comida para os animais, de repente eles ficam cercados por uma grade e pegam de uma vez só, assim, 20, 30, 40 animais, né? Porque a caça não vai dar conta para terminar com essa e controlar essa espécie invasora que pode transmitir muitas zoonoses também, sabe? E pode transmitir, além da peste suína, pode transmitir até a aftosa, que já estamos com certificado de país livre da aftosa. Nós podemos até perder esse status de livre da aftosa, porque eles são reservatórios dessas doenças. E eles transmitem também doenças como toxoplasmose, leptospirose e várias outras doenças que podem causar grandes prejuízos para os produtores, na produção de grãos também, né, nas colheitas, dizimar lavouras de cana, de soja, de milho, qualquer tipo de plantação, porque quando eles não se alimentam do produto, eles destroem as raízes, porque eles vão comendo as raízes e fuçando e revirando a terra. Então o fazendeiro, quando encontra esses animais em sua propriedade, o recomendado pelas cartilhas do meio ambiente é que comunique a inspetoria veterinária, né, para que seja tomado providências. Até a próxima. E está chegando agora o quadro Semana pelo Mundo. É hora de a gente dar uma volta no globo para conferir os acontecimentos que marcaram os últimos dias. De novas leis em Portugal, impacto para brasileiros, há uma mudança importante no sistema eleitoral britânico e uma despedida emocionante na Índia. Você confere agora. O parlamento português aprovou esta semana um endurecimento da política de imigração. Os brasileiros, que constituem o maior grupo de imigrantes, vão deixar de se beneficiar de uma regra que lhes permitia regularizar a situação após chegar a Portugal. Com as novas regras, os vistos para as buscas de emprego vão ser concedidos apenas a imigrantes altamente qualificados e as condições para o reagrupamento familiar vão ser mais rigorosas. No final de 2024, Portugal tinha mais de 1,5 milhão de estrangeiros, ou 15% da população, 4 vezes mais do que em 2017. O Reino Unido confirmou esta semana que planeja reduzir a idade mínima para votar nas eleições do país de 18 para 16 anos. De acordo com o primeiro-ministro Keir Starmer, a iniciativa é justa, porque jovens de 16 ou 17 anos têm idade suficiente para trabalhar e para pagar impostos. Para o chefe de governo, quem contribui deve ter a oportunidade de dizer como quer que seu dinheiro seja gasto ou para onde o país deve ir. Faleceu aos 114 anos Fauja Singh, indiano conhecido como o maratonista mais velho do mundo. Ele foi atropelado no estado de Punjab, na Índia. Singh ficou famoso por começar a correr aos 89 anos e completar maratonas até os 100. Apelidado de Tornado de Turbante,
também carregou a tocha olímpica em 2004 e 2012. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, destacou sua história como um exemplo de superação e inspiração para os jovens. E agora tem a participação do telespectador aqui no Telejornal NT Sul, espaço sempre aberto para você. Hoje a gente não tem a participação aqui por meio do Facebook e do YouTube, viu? Nós estamos sem as nossas lives no ar. Apenas nesta sexta-feira, segunda-feira, voltamos ao ar normalmente também nas redes sociais, mas hoje você vai participar com a gente exclusivamente por meio do WhatsApp, tá bom? Então, se você quer participar com a gente, dar o seu recado, comentar sobre os conteúdos que estão no ar ou contar a sua notícia, o WhatsApp é o que está na telinha, viu? 51, o código de área, 997697129. Você pode mandar um áudio, um vídeo, uma foto, o seu texto e a gente põe aqui na nossa telinha. Vamos ver quem fala com a gente? Tá por aqui o Rogério Pasqualin, comentando sobre o tema trazido pelo Edson Salomão, veterinário Edson Salomão, no quadro Vida Animal, sobre os javalis. Ele diz aqui, o IBAMA já deveria ter liberado a caça dos javalis, espécie invasora, perigosa e mortal. Obrigado, Rogério, pela tua participação. Para quem chegou agora, não viu o comentário do Edson Salomão contextualizando sobre esse caso, sobre essa situação, em instantes esse conteúdo estará disponível também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Assunto importante, né? Vale a pena conferir. Rogério, obrigado. Tá com a gente aqui também a Andriara. Moradores da rua Chafi Abraão Nazar, Parque Primavera, pedem manutenção. Rua sem condições de trânsito, muitos buracos, canos da Corsã expostos e esgoto escorrendo. Faz mais de ano que isso acontece e a desculpa é sempre a chuva. E olha aí como é que tá a situação, né? A rua tá triste, difícil de andar, né, Andriara? Obrigado pela tua participação. Deixamos aqui o apelo dos moradores da rua Chafi Abraão Nazar. Temos mais recadinhos, o Leandro Pontes. Quero agradecer à equipe de enfermeiros do HCB por todo o atendimento prestado e o doutor Eduardo, vocês salvaram minha vida, diz aqui o Leandro. Leandro, obrigado pela mensagem. Não sei aqui exatamente o que aconteceu com o Leandro, mas certamente alguma situação de urgência, né? E ele faz aqui manda essa mensagem em gratidão aos enfermeiros, ao doutor Eduardo, o pessoal que atuou aí nesse momento. Obrigado, Leandro. Um abraço para ti aí, para todo o pessoal do HCB também. Temos aqui também a participação do Jones Martins. O Jones está comentando sobre um tema que nós trouxemos ontem aqui no NT Sul. Cachoeira do Sul está recebendo médicos por meio do programa Mais Médicos e ele diz aqui, parabéns ao programa Mais Médicos. Precisamos muito destes profissionais do SUS. É isso aí. Obrigado, Jones, pela participação. Um ótimo dia para ti. Daqui a pouquinho tem mais recados. Você de casa pode continuar interagindo, contando a sua informação, comentando as reportagens. Vamos trocar informações aqui na telinha da TV Novo Tempo. Esse é o contexto, né? E o que a gente gosta de fazer sempre no Telejornal NT Sul. 51997697129 é o número do WhatsApp para você também participar. A seguir, prefeito Balardim retira pedido de urgência da proposta que altera o regime de pensões dos servidores municipais de Cachoeira do Sul. O passo atrás abre uma nova rodada de negociações entre executivo, servidores e vereadores, mas não muda o cenário de implementar a reforma previdenciária. E a gente preparou um conteúdo para ajudar na diversão da criançada neste período de férias escolares. Você que é pai, você que é mãe, está competindo atenção com as telas e os jogos eletrônicos? Fica ligado que nós vamos ensinar atividades simples para fazer em casa sem gastar nada. Tem sobras de rolo de papel higiênico. Olha aí, ó. Agora o prédio caiu. Mas tá tudo certo. Daqui a pouquinho a gente vai ver como foi essa experiência do Bernardo Miller. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Estamos de volta, meio-dia e 29, hora de Brasília. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, Telejornal NT Sul no ar. E a gente volta para falar um pouquinho sobre o tempo. O dia continua cinza em boa parte do Rio Grande do Sul. Hoje, algumas regiões já sem chuva, algumas outras ainda com alguma chuvinha fina. A gente vai ver agora imagens de uma câmera de agora a pouquinho na capital Porto Alegre. Dá só uma olhada como é que estava o tempo. Fechado, muito fechado, né? Até com alguma chuva aí, uma cerração, uma névoa, como a gente pode ver aí, dia cinza também
na capital gaúcha. Vento também, a gente percebe ali que a câmera estava inclusive balançando bastante. Essa imagem é de 12:09. Depois essa câmera aí virou a posição, né? E aí a gente só enxerga uma cerração brava. Então o tempo está bem fechado na capital. Bom, tá chegando agora o meteorologista Gustavo Verardo e o Gustavo conta pra gente o que esperar do tempo na tarde ainda desta sexta-feira, no sábado e também no domingo. Acompanhe. Olá a todos, a sexta-feira começou com tempo instável em boa parte do Rio Grande do Sul, também em Cachoeira do Sul. Pela circulação marítima, tem um ciclone na altura do litoral do Rio Grande do Sul que impulsiona umidade para o continente. Estamos tendo aí, ou melhor, tivemos um amanhecer até com chuvisco. Nessa tarde, o tempo permanecerá um pouco nublado, mas a condição de garoa já reduz bastante. Para essa sexta-feira, a tendência é de máxima na faixa dos 14 graus em Cachoeira do Sul, com sensação de frio por conta do vento. No final de semana, especialmente sábado, o tempo permanecerá bastante seco, firme, justamente pelo afastamento do ciclone para o alto mar. Neste sábado, o sol aparece entre poucas nuvens, vamos ter um dia ensolarado de tempo firme. Começamos com 7 e vamos até os 16 graus. Para o domingo, a tendência também é de tempo firme, de tempo seco, sem chuva, a umidade relativa do ar para o domingo na faixa de 50% no período da tarde e também começaremos o dia com mínima de 7 e a máxima é de 18 graus. Portanto, de maneira geral, final de semana super aproveitável para alguma atividade ao ar livre e sem chuva. No Rio Grande do Sul, o estabelecimento de uma massa de ar seco, que é um sistema de alta pressão, manterá o tempo firme também. Inclusive, tem condições para geada fraca nos campos de cima da serra, especialmente na região de Cambará do Sul, Bom Jesus e Vacaria, com mínimas de até 2 graus. Na região metropolitana de Porto Alegre, o final de semana vai ser com variação de nebulosidade, mas sem chuva. A Corsã trabalha desde o início da manhã no reparo de um vazamento de água no cruzamento da Rua Marechal Floriano com a Major Ouriques. O trânsito está lento no local e ainda não há uma previsão para a liberação total da pista por conta da demanda do serviço. A intervenção está sendo realizada com o auxílio de uma retroescavadeira e um caminhão. Esse cruzamento apresenta problemas recorrentes há anos. Sempre que chove em grande volume, a tubulação não suporta a pressão e a água acaba rompendo. Desde 2023, falhas no encanamento têm sido frequentes nesse trecho. A Prefeitura de Cachoeira do Sul disponibilizou o Papo Entulhos para auxiliar a população na limpeza pós-enchente. As caçambas estão sendo colocadas em pontos estratégicos dos bairros Cristo Rei e Mauá, os mais atingidos. Há também uma unidade no Passo do Seringa, totalizando 10 caçambas. A população pode descartar entulhos, móveis danificados e materiais que não servem mais. Você que é pai, que é mãe, já sabe o que fazer com seus filhos aí nas férias de inverno? Ou que inventou aí nessas férias, né? Porque para muita gente já está quase na reta final. Bom, longe da rotina escolar, os pequenos ficam mais vulneráveis ao uso excessivo de telas, de jogos eletrônicos, o que pode ser prejudicial se não houver aí um equilíbrio. Pensando nisso, o Bernardo Miller foi até uma escola infantil aqui de Cachoeira do Sul para mostrar que a diversão também pode estar na criatividade e nas inúmeras possibilidades que um simples objeto é capaz de proporcionar. Durante o recesso escolar é comum que as crianças passem mais tempo em casa. Também é normal que o tempo diante das telas aumente. Embora a tecnologia faça parte do cotidiano, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode comprometer o desenvolvimento infantil e a qualidade das interações sociais. Por isso, pais e professores têm um papel fundamental nesse período: incentivar brincadeiras simples, criativas e de baixo custo que despertem a imaginação.
Construir brinquedos com materiais recicláveis, explorar a natureza ou jogos de tabuleiro são exemplos acessíveis que proporcionam aprendizado. Eu estive na Escola de Educação Infantil Apcrim para mostrar que é possível ter férias divertidas distante de jogos eletrônicos. Bom, eu dei a sugestão da professora Yara e da professora Bruna proporem alguma atividade com esses materiais que estão aqui para os alunos. No primeiro momento eles foram na massinha de modelar, mas aqui eles precisam instigar a criatividade com pinturas e desenhos. Professora, esse tipo de material aqui, ele acaba ficando um pouco mais raro, um pouco mais distante das crianças por conta da tecnologia, dos aparelhos, celulares, mas dá para ver que eles gostam de mexer com isso, né? Gostam, eles gostam e eles vão descobrindo como utilizar cada material. É uma maneira deles expressarem a criatividade, expressarem seus sentimentos, é a maneira deles estarem expondo o seu entendimento sobre a vida, sobre a natureza. É um cuidado com a natureza também, ao estar utilizando materiais que eles têm em casa, materiais recicláveis e que estão de fácil alcance deles. Materiais que muitas vezes são descartados, mas que, bem utilizado, eles viram diferentes, como é que eu vou te dizer, potencialidades. Sim, para fazer esse tipo. Moça, qual o teu nome? Antônia, qual o desenho que tu tá fazendo? Eu vi que tu já desenhou essa folha, tu fez um desenho aqui. Me explica o que tu fez aqui. Eu fiz uma flor, uma grama e um sol. Grama, flor e o sol, tá certo. E aqui nessas folhas? Aqui uma cobra. Uma cobra? Uma cobra, o que mais? Um peixe. Um peixe. E aqui? Só que eu não sei bem como é. Olha aqui, vou mostrar aqui pro pessoal lá em casa. Olha aqui, ó. Ela desenhou uma cobra roxa numa folha. E lá do outro lado tá a professora Bruna. Ela tá mexendo com carvão e também com pintura. Professora, o que tu propôs ali para eles? Eu propus que eles explorassem um pouco mais os rolinhos de papel higiênico. Hoje a gente trouxe eles da forma normal, mas também a gente cortou para estimular a criatividade deles. A gente deixou um ambiente previamente preparado justamente para instigar eles a criarem novas formas, descobrirem novos jeitos de pintar. Eu vi que tem uma forma que é um sol, né? Um sol, aham. E aqui seria uma flor? Uma flor. O que tu desenhou aqui para nós? Contando para ele. Uma flor e essa partezinha aqui. O céu. E as nuvens, né? E as nuvens, e com o carvão ela acabou fazendo daí o chão. Então são várias formas de pintar e possibilidades e coisas que eles têm em casa, né? Muitas vezes não tem pincel, mas tem a folha da árvore, tem o rolinho do papel higiênico, tem o carrinho que a gente deixou ali que pode formar inúmeras formas. Os legos também são formas de pintar, fazer carimbos. Né, o cotonete, o algodão. E no dia a dia, eles aceitam esse tipo de atividade ou preferem mais jogos, outras coisas? Eles aceitam esse tipo de atividade. Normalmente eles prendem mais a atenção deles nesse tipo de atividade. Num ambiente já previamente preparado, como eu disse, que instiga, né? A gente deixa o ambiente preparado para que eles venham, eles têm curiosidade e eles criem. A gente pensa, antes a gente planeja pensando uma coisa, só que quando eles chegam aqui, eles criam inúmeras outras coisas, né? A criatividade da criança é inimaginável, assim. Eu vi que tu tá te abanando aí, qual desenho que tu fez pra nós aí? Uma casa? Que legal, no papelão. E aqui, também uma casa? Não sabe? Foi um desenho aleatório. Que legal, que legal. Eu vi que a Sofia tá desenhando uma boneca ali. Mostra pro tio lá a boneca que tu desenhou. Mostra ali pra ele. Olha. Tu também desenhou uma casa? Onde é que tá a porta da tua casa aqui? Aqui? Ah, bom. E aqui é o chão. Eu quis desafiá-los. Do lado tinha um outro espaço para atividades. Sem lápis ou tinta, apenas objetos descartáveis. E eles foram super bem. Começaram fazendo um prédio e todos ficaram entretidos com aquilo. Qual o nome desse prédio aqui? Prédio Arco-Íris. Prédio Arco-Íris. Nome muito bonito.
um monte de CD, tem sobras de rolo de papel higiênico. Olha aí, ó. Agora o prédio caiu. Mas tá tudo certo. Deu terremoto. Acontece, foi muito bom mesmo. Nós ofertamos o material e o imaginário deles faz todo o trabalho. Eles vão criando, eles vão produzindo e eles vão treinando, vão experimentando o que pode ser feito. Não é necessário que a gente sente com eles e diga, olha, vamos fazer isso. Tu oferece o espaço, tu oferece as possibilidades, o material e o imaginário deles faz todo esse trabalho. Tem agora o período de férias. O pai e a mãe continuam trabalhando, né? O serviço e a criança, de certa forma, não está na escola, está com algum familiar. O que é essencial para essa criança que não está, de certa forma, sendo observada, se manter bem, talvez longe daqueles excessos de videogame, de celular, de computador? Qual a dica que vocês podem passar para esse pai que infelizmente não consegue estar presente ali nesse momento onde a criança está em casa? Que nem eu falei, acho que montar um espaço, pensar antes nesse espaço e deixar montadinho. É coisa de 5 minutos aquele de montar um espaço de pintura e trazer novas possibilidades, diversos materiais que tem disponível em casa e deixar que a criança brinque, crie, explore, olhe aquilo, vê uma possibilidade. E a troca, né? Os pais trabalham o dia todo, mas eu cheguei ali no finalzinho da tarde, no início da noite, eu vou ter aquela troca com meu filho, né? O que tu fez hoje? Bom, para a gente finalizar, a gente está no meio-dia, o pessoal está almoçando em casa, preparando o almoço. Eu propus aqui para a turma para a gente fazer um prato especial. A gente já tem aqui preparado, ó, mini pizzas. Ela também está fazendo a lasanha. Mostra a lasanha que tu está fazendo. Olha aqui a lasanha na panela, também na travessa aqui. E para o final, obviamente, tem que ter a sobremesa, ó. Eu fiz um pirulito, uma carinha de emoji, e a Antônia também fez um pirulito. Olha que bacana. E tem um enroladinho também saindo. Então tem todos os pratos aqui disponíveis para a hora do almoço, tem a pizza, tem a lasanha e já tem preparada também a sobremesa e também o picolé que ele está preparando aqui junto com a massinha de modelar. Então, através desses materiais e de tudo que a criatividade permite, a gente pode sim entreter essas crianças durante o período de férias. Eu vou ficar aqui com o picolé, terminando aqui os pratos para o meio-dia, enquanto você fica acompanhando um pouco das imagens dessas atividades que eles fizeram aqui na Picrim, em Cachoeira do Sul. Então me dê uma massinha que eu também quero aprender a fazer uma pizza. Ai, que perigo. Ai, que perigo. Como é que se faz? Tem que... Assim não tá, né? Assim não tá bom, né? Tá parecido com uma pizza ou não? Foi muito mal? E tu, moça, tá parecido com uma pizza ou não? Não tá muito parecido. Não fui legal? Não fui bom? Não. Fui bom, mas vocês têm que me ensinar. Não tá. Olha aqui, ó. Parece uma carinha, um emoji. Um emoji? Um emoji feliz, ó. Muito bom, aí estão as dicas então, né, para as férias escolares, desafio dado, desafio cumprido pelo Bernardo Miller, de buscar aí um pouco de inspiração, de ter esse contato com a criançada. Muito obrigado a todo o pessoal da Picrim, que também aí abriram as portas, né, para a gente fazer esta reportagem. Bom, a gente muda de assunto agora para falar de um tema que é bastante importante aqui para Cachoeira do Sul, para as finanças, que afeta os servidores. Sentindo a insatisfação dos servidores e a pressão contra a aprovação dos projetos de reforma do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Cachoeira do Sul,
O prefeito Leandro Balardim decidiu retirar o pedido de urgência da proposta que altera o regime de pensões. O passo atrás, segundo ele, abre uma nova rodada de negociações entre executivo, servidores e vereadores, mas não muda o cenário de implementar a reforma previdenciária. Boa tarde, Daniel, é quem nos acompanha em casa. Conforme noticiamos ontem, em primeira mão, nas redes sociais da TV Cachoeira, o prefeito Leandro Balardim anunciou que deve retirar a urgência do projeto que trata da pensão dos servidores municipais, já em tramitação na Câmara de Vereadores, e trata deste assunto hoje em reunião com os vereadores da base aliada, tentando buscar aí uma alternativa e uma nova rodada de discussão, principalmente depois da audiência pública que aconteceu ainda nesta semana, onde não foi possível entrar num consenso aí, trazer um pouco mais de informações para os servidores, bastante ansiosos com uma resposta a respeito deste assunto, principalmente no que diz respeito às pensões e às aposentadorias, e é uma tensão que está imposta no ar. Do meu lado, então, aqui está o prefeito Leandro Balardim, que traz detalhes sobre o que a gente já antecipou ontem, então. Prefeito, boa tarde. Então, vamos falar um pouquinho sobre que estratégia é essa que o senhor pretende adotar agora numa nova rodada de conversação com os vereadores. Bom, primeiro dizer da nossa disposição em salvarmos o FAPES. O Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores está falido, quebrado, com um déficit de 1 bilhão e 50 milhões. Ou seja, há uma perspectiva real de que, em médio prazo, não haverá recurso para honrarmos as aposentadorias dos servidores. E isso me preocupa hoje. Poderia nem me preocupar, ou nem eu fazer nada, ou nem eu querer debater esse assunto. Mas ele é de extrema gravidade, porque ele diz respeito à vida dos servidores. Então, se é para a gente reorganizarmos, dialogarmos, ver de que formas vamos corrigir os erros passados, para que os servidores possam receber a sua aposentadoria, ou um cônjuge, ou um herdeiro, a pensão. Porque, como está posto hoje o problema, e dada a gravidade, e muitos não querem dialogar e não querem discutir, como a gente tentou em audiências públicas, dialogar e não conseguimos, chamamos os sindicatos aqui 2, 3 vezes, apresentamos propostas, não recebemos nenhuma sugestão. Voltamos a nos reunir com diretorias de sindicatos, também não nos trouxeram nenhuma solução, nenhuma ideia nova, né? E o que a gente propôs foi nada mais, nada menos daquilo que está posto no governo federal. Todos os servidores públicos federais recebem esse percentual de pensão. Todos os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul recebem esse modelo de pensão, de aposentadoria, conforme foi a reforma da Previdência feita no plano nacional. Então, várias cidades também fizeram a reforma. Cachoeira do Sul não fez a reforma da Previdência, ou seja, mesmo com a aprovação da PEC 66, que possibilita com que o município parcele em mais vezes as dívidas do FAPES, isso significa que apenas vamos atirar para frente as dívidas, né? E não é uma solução. Com a aprovação da PEC 66, sairia uma outra alternativa e também o desgaste político trazido com essa reforma. Era uma das expectativas, inclusive, ventilada nos bastidores no dia da audiência pública, que foi quando ocorreu essa votação. O Executivo mantém a sua estratégia de votação dos projetos e não considera adotar a PEC 66 como uma alternativa para salvar o FAPES. A PEC 66 não é uma alternativa, né, de forma alguma, né? Não tem como interpretar dessa forma. Ela só possibilita reduzir um pouco de juro e parcelar, em vez de 60, em 300 vezes. E isso eu não quero. Isso não é governar, isso é empurrar dívida. Isso é um ato insano. Acredito que nenhum vereador queira ver a PEC 66 como salvação, né, ou como a bala de ouro da salvação do FAPES. A salvação do FAPES é responsabilidade, diálogo hoje. Se a gente não sentar, se a gente não discutir, se todo mundo não olhar para dentro do fundo e ver, poxa, tem 146 milhões de saldo. Quantos meses dá de fôlego para pagar, sendo que a folha mensal é 6 milhões? Então, você divide 146 milhões por 6 milhões meses, dá 24 meses. Esse é o fôlego. Então, a gente tem que ajustar o quê? As contribuições e as arrecadações patronais para que a gente alimente esse fundo. Então, precisa urgentemente medidas. As pessoas não estão cientes. Isso não influencia só na vida dos servidores.
Isso influencia na vida do cidadão, de quem não tem saúde, de quem não tem médico, de quem não tem pediatra, não tem ginecologista, de quem não tem saneamento, de quem não tem ruas em boas condições. Impacta em tudo, porque a ordem é primeiro pagar salário, depois pagar previdência e depois prestar o serviço à sociedade. Então, a sociedade precisa debater isso. Prefeito, já está posto que os servidores não aceitaram a proposta. Isso ficou evidenciado pelas manifestações dos sindicatos e muito mais ainda na audiência pública, com a reação que o senhor presenciou dos servidores, solicitando inclusive a retirada do projeto, porque não o entendem como uma boa saída. Existe uma outra possibilidade dessa rodada de negociações com a proposição de mudanças ser aberta com os sindicatos, com os servidores, para além dos seus vereadores da base? Sempre a gente está aqui à disposição, a gente se reuniu com eles. Foi levado para a audiência pública que o governo não tinha diálogo. Não é verdade. A verdade é que nós estamos, desde 1º de janeiro, tentando e estudando cálculos atuariais. Existe um cálculo atuarial que o município paga para ter anualmente, que foi apresentado em 31 de dezembro, dizendo que o déficit é de 1 bilhão. Não é eu que inventei, não é eu que criei. Só que eles dizem, o projeto é inconstitucional porque não tem cálculo atuarial. Tem. Não procede essa informação. O projeto é inconstitucional porque tem alguns ajustes a se fazer. Se faz emenda e se corrige se eventualmente existe. Tem pareceres da DPM pela legalidade, tem pareceres da nossa Procuradoria Jurídica pela legalidade. Disseram, o projeto é inconstitucional. O projeto feito lá no governo passado, da imposição dos 14% dos aposentados pelo prefeito anterior, também foi dito como inconstitucional e não derrubaram. Então, há necessidade do quê? De a gente olharmos para o futuro, para a garantia sólida de todos terem aposentadoria. Não adianta se aposentar e não ter dinheiro no caixa. Querem discutir? Nos tragam as propostas ou as soluções. E a gente chama os vereadores para mostrar mais uma vez. O prefeito não é inflexível, não é irredutível, o prefeito quer diálogo. Os servidores que atiram pedra, enfim, eu até respeito, entendo, é a vida deles. Mas todo cidadão comum do Brasil, ele está na pensão dos 50%, na aposentadoria dos 50%, ou na média. E nós estamos apenas adequando a legislação federal. Porque se o governo aprovar a PEC 38, eles vão adequar. E isso é para mostrar, assim, os municípios que não fizeram a reforma agora serão imputados e serão praticadas as medidas que foram impostas a nível federal. Então, a gente está à disposição, não precisa mais a urgência, o prefeito aceitou o pedido dos vereadores e vai dialogar com eles, mas eu quero, do sindicato, dos servidores, uma proposta real, porque quando chegar daqui a 10, 15 anos... O senhor tem um bom diálogo com a Câmara? Como é que vai ser essa negociação? Porque, independentemente da importância desse tema, é preciso que os vereadores estejam abertos a essa negociação com o senhor para trazer as suas propostas e terem espaço de diálogo. Isso tem acontecido no seu governo? Bom, com a minha base, antes de apresentar e protocolar o projeto, eu me reuni 3 vezes sobre o mesmo tema. Depois de apresentado o projeto também, nós nos reunimos, fizemos uma apresentação pública, convidamos os vereadores. Nesta semana recebi vereadores da base pedindo, repensa, revisa, quem sabe discute de novo, quem sabe faz uma emenda. Sim, eu estou atendendo, não há surpresa alguma. A surpresa é que antes eu era chamado de inflexível, agora eu sou mais flexível ainda, entendeu? Estou dialogando, eu preciso dar uma solução para o fundo. Mas, se o servidor não aceita, então não culpa a mim. Se a Câmara não quer discutir ou quer discutir, é uma decisão dela que a gente tem que respeitar. Eu tenho diálogo com todos os vereadores. Aqui o gabinete é de porta aberta, de agenda pública. Eu tenho costumeiramente ido na Câmara apresentar os projetos e debatido, coisa que nenhum prefeito fez, sempre manda assessores. Estivemos lá terça-feira para defender o projeto, para explicar, para dizer, estamos aqui para negociar, para ouvir, para ver sugestões, alternativas, mas não nos deixaram falar. Isso não é democracia, isso não é ato republicano. A responsabilidade da sociedade num todo está nas nossas mãos, é o futuro da nossa gente. No momento que emperra a máquina pública, falta dinheiro para pagar os salários, a gente começa a cortar o quê? Serviço público. Depois começa a demissão, começa a exoneração, inclusive de concursados. É a lei que manda, não é o prefeito. Sociedade,
fique atenta, servidores, estou à disposição, estou pelo diálogo e os vereadores sabem da nossa disposição permanentemente e focados em resolver esse problema. Como é que vai ser a apresentação dos 200 dias do governo Balardim, para a gente antecipar para o telespectador? Que legal. Hoje à noite, às 18h30, lá na sede dos Postos da Alri, no Auditório Lindo, a gente transmite através de live da Prefeitura, live do meu canal no Instagram, lá no Facebook, enfim, para que todos tenham ciência o que se fez em 200 dias, o que se organizou, o que se estabeleceu, o que a gente conseguiu evoluir e o que a gente não fez e por quê. Muitas coisas que não fizemos, por quê? A dívida, a dificuldade, as reformas que tivemos que fazer, os decretos de emergência, a enchente, a estiagem, os gastos excessivos em horas extras, sim, porque tinha que atender o povo. Então, a gente vai apresentar por live, todos convidados para assistir nas nossas redes sociais, de forma transparente, porque isso é o nosso objetivo principal, porque vem muitos projetos a partir desses próximos 6 meses deste ano. Tá certo, então. Muito obrigada ao prefeito Leandro, que nos atendeu aqui. Então, está aí, está posta, então, uma nova rodada de negociação, principalmente para tratar do Fundo de Aposentadoria e Pensão. Conforme disse o prefeito, as portas estão abertas, então a gente vai seguir acompanhando aqui que novas propostas devem chegar ao gabinete do prefeito e de que forma essa negociação deve ser retomada a respeito desse tema tão importante, Daniel Nunes. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E nós vamos ver agora participações aqui da nossa audiência. Destacando, hoje a gente não tem a transmissão do Telejornal NT Sul no YouTube, no Facebook. São canais por meio dos quais as pessoas participam bastante aqui. Então pedimos desculpa por não ter essa transmissão nesta sexta-feira, mas na segunda-feira o NT Sul volta ao ar também nas lives, para além da transmissão que a gente faz na televisão, para o canal local em Cachoeira do Sul e para diferentes cidades no Rio Grande do Sul e no país. Recadinhos da audiência na tela, por meio do nosso WhatsApp, 51997697129, número na telinha. A Marli está participando. Muito linda a apresentação das crianças. Adorei. Boa tarde para todos. Obrigado, dona Marli, pela participação. Um abraço aí para a senhora. Quem perdeu essa reportagem do Bernardo Miller, trazendo dicas para as férias, daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube, tá bom? Já tá lá, a produção já tá me alertando aqui. Então, para quem perdeu, é só acessar e conferir a reportagem. A Yolanda tá participando com a gente, vamos ouvir aqui. Boa tarde, como é que estão vocês aí? Boas-vindas para ti de volta, que te assisti lá no outro lado do mundo, tava muito bom. Um abração para ti, Helena. Que a reportagem de vocês é muito boa. Eu e o Leandro, todos os dias nós sonhamos meio-dia, tá? Um abração para vocês, para toda a equipe da Rádio da NT Sul, tá? Beijo. Obrigado, dona Yolanda. Grande abraço para a senhora. Obrigado pelo carinho de todos os dias. Ficamos felizes pela companhia e pelo seu recadinho aqui também, tá bom? Quem mais? Temos aqui a participação da Elizabeth. Que figura o Bernardo, brincando com as crianças da Apcrim. Obrigado, Elizabeth, pela participação também. Ótimo dia aí para a senhora. E olha só, o pessoal está perguntando sobre uma receita que a Lena Caetano prometeu que iria ao ar, eu acho que nessa sexta-feira, aqui no Telejornal NT Sul. A Lena gravou uma reportagem com o pessoal da Comunidade das Dores. É uma receita de risoto de kabotiá. Pois é. Aí o pessoal está perguntando, quando é que vai ao ar? Pois a minha dica é a seguinte, viu? É só ficar olhando que uma hora vai pro ar. Brincadeira. Segunda-feira, tá? Segunda-feira vai ao ar aqui no Telejornal NT Sul, então podem ficar de olho que a gente vai exibir essa reportagem. Então, segunda-feira, a gente começa o Telejornal NT Sul com coisa boa, com dica de gastronomia aqui na nossa telinha, tá bom? Pessoal da comunidade aí, fique de olho que vai ao ar. Olha, quero agradecer quem participou com a gente, quem separou um tempinho para interagir, para falar com a gente por meio do nosso WhatsApp. E espaço sempre aberto para você enviar a sua sugestão de uma reportagem, seu comentário. Assim nós vamos trocando informações com a nossa comunidade. O NT Sul desta sexta-feira fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Nós voltamos ao ar no domingo, na nossa edição de fim de semana do NT Sul, às 11 horas da manhã de domingo. E voltamos ao vivo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Bom fim de semana para você. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Tchau!